Bom, eu falei pra vocês, hoje só assunto bacana, só profissional referência e a gente vai para um tema muito legal com ela mais uma vez, doutora Liliane Opperman, nossa nutróloga. Bem-vinda! Como você está? Muito obrigada, eu tô ótima. E você? Graças a Deus, doutora. Tá chegando o aniversário do programa, Tá chegando, nossa primeira convidada, entrevistada da história do Você Bonita, doutora Liliane Opperman, 4 de outubro. 14 anos, né? Meu Deus, estava grávida, lembra? Sim, a doutora estava certeza. grávida, gente. Vamos lá. Esse tema é super interessante, que é o seguinte. Existem alguns exames, então, que a gente pode fazer, exames de sangue, que podem detectar, né, algumas questões ali, déficits enfim, e valores, né, que indicam alguns quadros, e que muitas pessoas são diagnosticadas com depressão e acabam não tendo uma visão e um olhar para esses números aqui. Gente, olha que interessante. E isso vem explicar por que 40% dos diagnósticos de depressão não respondem aos antidepressivos. Muitas vezes não é uma depressão de uma forma única, primordial. É sim um sintoma depressivo por conta de uma deficiência. Olha só. Então, esse olhar integrativo sobre o paciente de saúde mental, essa investigação laboratorial, ela é muito necessária. A gente tem que descartar as causas orgânicas que possam muitas vezes trazer os sintomas, que vão desde desânimo, né, humor deprimido, falta de energia, falta de concentração, perda do interesse, né, nas coisas que antes as pessoas falam, nossa, antes eu gostava de fazer isso, agora eu não quero mais saber. A pessoa não tem mais vontade, não tem libido, não tem ânimo para nada. Olha só, gente, tudo isso. O paciente com hipotireoidismo, ele não tem energia, ele não tem disposição, muitas vezes se acha, se rotula como preguiçoso e começa a entrar nesse quadro, não tem mais interesse, aí chega sábado à noite, não quer sair. Muitas vezes é um hipotireoidismo que precisa ser tratado com hormônio tireoidiano, não com antidepressivo. Perfeito. Aí tem essa situação aqui também, ó, suplemento, doutora. O suplemento é onde a gente fala, né, que muitas vezes o antidepressivo pode ser um composto vitamínico mineral. Por quê? Algumas vitaminas e minerais, quando vem baixa no exame de sangue, podem causar sintomas depressivos. Entendi. Por exemplo, déficit de vitamina D. Sério? De vitamina B12, de ferro, magnésio, zinco, vitamina B6. Todas essas, então, estão relacionadas. Ômega 3, até a gente consegue dosar ômega 3. Olha que interessante. Então, suplementar o que está em déficit, nesse caso de vitaminas, também pode equilibrar esses sintomas. Com certeza. Olha, a gente não tinha a menor ideia. Olha quanto é importante. E isso, a gente está falando de um hemograma, de um exame de sangue simples, né? Aí aqui a gente tem a gotinha simbolizando a anemia. Um paciente com anemia, ele tem cansaço, ele perde a disposição, ele tem baixa concentração, raciocínio lento, tudo fica difícil, aí dá falta de ar, aí essa falta de ar pode também trazer sintomas ansiosos. Olha só, e nesse caso, para a gente chegar no diagnóstico, a gente tem que dosar ferro e ferritina. E hemograma. E o hemograma completo. Perfeitamente. Para ver se tem alguma questão de anemia, certo? Exatamente. E tem que corrigir, né, gente? Falou em anemia, tem que pensar. Tem que corrigir e tem que entender a causa. Por que tem anemia? Não está ingerindo, está perdendo muito sangue. A mulher, às vezes, tem um quadro aí de sangramento menstrual exacerbado. Então, tem que entender o que está causando e corrigir, porque não adianta só suplementar e continuar escoando, entende? Aí é como se fosse enxugar gelo. Tá certo. Próxima ilustração. Deixa eu ver qual que é, os meninos. É este aqui. Diabetes. Sim. Ai, ficou tão bonitinho o aparelho, ficou né? Bonitinho. Olha que bonitinho. E você sabe que esse aparelho me lembrou, né, duas situações. Não só o excesso da glicemia, que é a diabetes, e até a hipoglicemia. Eu sou uma paciente que tive muita hipoglicemia na adolescência.
E eu lembro que quando eu sentia essa hipoglicemia, me dava aquela taquicardia, aquele desânimo. Do nada, às vezes eu falo, gente, eu acabei de comer, eu não tenho ânimo, né? Facilmente um paciente pode achar que pode ter sintoma depressivo. Olha. E a diabetes e as flutuações no sangue, o excesso da glicemia, que às vezes está no sangue e não está na célula. Porque 300 de glicemia não significa que tem muita glicose na célula. A célula está baixa, então no a pessoa sangue, né? não tem energia. Então esses altos e baixos, né, o fato de ter as privações, não poder comer alguma coisa. Claro que hoje uma pessoa que faz um acompanhamento nutricional, ela sabe que é o melhor dos mundos. Hoje não se tem privações, hoje tem planejamento, né, nutricional. Sem dúvida. Hoje a gente teve uma super receita, você viu, doutora? Meu Deus, hein? Que diabético pode consumir, porque não tinha, né, não tinha nenhum, enfim, nada, né, que aumentasse, era um adoçante que não altera a insulina, etc. Então é importante, né? Muito. Antes, vou dar uma dica. Já volto, doutora. Daqui a pouco, Não, porque a Fefe me passou outra, aí eu fiquei confusa. Então, vou fazer o seguinte, nós vamos para as dicas e a gente volta daqui a pouquinho, porque a Glaucia falou que já tem um monte de perguntinha para a doutora Ai, meu Deus. E a gente segue com outros exames simples para você descartar. Às vezes não é depressão, ó. Tá tudo aqui, não sai daí que eu tô te esperando. Volta com o nosso Você Bonita, porque hoje a pauta é muito legal. Exames simples que você pode fazer, que fazem parte aí do check-up, que a gente também deve fazer o check-up, né, gente? Não dá para esquecer, né, doutora? E que podem descartar ou até sugerir que se você fizer uma recuperação ali, colocar aquilo que estava em déficit, você exclui muitas vezes a depressão que muita gente, né, tem dito sentir. A gente está num momento sensível da humanidade, né, doutora? Com certeza, a gente tem os fatores da humanidade, né? Quando a gente fala depressão, por exemplo, uma pessoa que perde um parente, né? A gente teve aí tantas catástrofes naturais, ela vai reagir com sintomas depressivos a algum fato. Tem muita gente que acredita que a depressão é sobre alguma coisa que aconteceu de ruim e depois a pessoa deprimiu. Mas existe a depressão endógena, que tem a ver com os neurotransmissores, e existem os sintomas depressivos, que tem a ver com, muitas vezes, deficiências que a gente consegue mapear e tratar a tempo. Que é isto aqui. A gente já falou algumas, já tem perguntinhas do público na @VocêBonitaTV. Vamos para a próxima. Então, aqui a gente tem essa ilustração. Que simboliza a menopausa. Então, a mulher, aliás, eu não vou só falar da menopausa, né? A menopausa, para quem não sabe, então é um ano que a mulher fica sem menstruar desde a última menstruação. Para a gente poder dizer menopausa. Antes disso, a gente chama de climatério. E antes, a gente fala que alguns anos antes já existe na mulher algumas deficiências hormonais que também são importantes e podem causar sintomas. Então, uma mulher, muitas vezes, ela está menstruando, mas ela tem um déficit de testosterona importante, que pode trazer desânimo, perda de massa magra, não dá vontade de treinar, não dá libido. Ela pode ter déficit de progesterona, por volta dos 30 e poucos anos. Déficit de progesterona, a mulher tem alteração de sono, tem alteração de humor. Né? O próprio estradiol, que é o que simboliza a menopausa, que é quando ele realmente cai, altera sono, altera humor. A mulher, ela volta a ser aquela adolescente, só que com a maturidade. Ela tem tudo que tinha na adolescência, aquelas mudanças hormonais, aquele questionamento, porque é um momento da maturidade em que muitas vezes os filhos encaminharam, as coisas já estão por alguns caminhos e é muito comum sintomas depressivos. Eu fico assim, abismada com quantas mulheres estão na menopausa e aí ela fala para mim, eu pergunto, mas e fogachos? Eu tinha, mas aí o meu gineco me prescreveu o antidepressivo, a sertralina, sei lá, qualquer coisa e melhorou. Só que assim, veja bem, né? Se existe uma deficiência hormonal e existe esse hormônio para a gente repor, e muitas vezes a mulher ela não tem contraindicação, para que você vai usar um antidepressivo para resolver um problema que é uma substância química que você precisa recolocar no corpo? É verdade. Entende? É verdade. Aquilo vai, claro, de certa forma pode ser que em algum momento ele resolva alguma coisa e sane em partes essa queixa. No entanto, é uma substância que está ali desnecessariamente. Basicamente é como se, assim, a mulher na menopausa, ela tem queda de libido, ela tem fogacho, ela tem labilidade emocional, uma hora ela chora, uma hora ela não sente nada. E aí, de repente, alguém vem dar um antidepressivo para acalmar, para
silenciar tudo isso. Nossa. Ai, vamos silenciar isso aí, ó. Deixa quieto. Deixa quieto. Não faz sentido. Não. Vamos pensar nisso. Já tem perguntinhas do público. Próxima ilustração é esta aqui, ó. Que representa as hipersensibilidades alimentares, as intolerâncias, né? Quantos alimentos que muitas vezes a gente consome e que são eles que estão trazendo sintomas de déficit de humor, né? Um humor que está lábil, muitas vezes sintomas físicos, dor crônica. Dor, não tem como você ter humor bom. É muito simples hoje você fazer uma investigação de hipersensibilidade alimentar e quando você exclui esses alimentos, a melhora no humor, na energia, na disposição, na cognição, na qualidade do sono, no funcionamento do intestino, que é o órgão tão importante quanto o cérebro, quando a gente está falando, né, de tudo isso e muito mais. Então, mapear as hipersensibilidades para que a gente possa excluir. E não significa que é glúten e lactose. Às vezes é alimento igual tomate que você ama, limão, laranja. Quando que a gente vai imaginar? Porque não tem alimento bom ou ruim, tem o para quem. Cada pessoa tem a sua individualidade. Tá certo. Tem mais, lá. Então aqui a gente está falando dos excessos, os excessos que as pessoas consomem. E entram bebidas, a gente está falando também de cafeína, a gente está falando de açúcar. Então, quem toma café demais, quem bebe álcool demais, quem usa açúcar demais, isso vai mudar o humor. Isso vai inflamar o nosso corpo. E a inflamação, ela está relacionada com todas as doenças. Doenças que vão desde a imunidade a doenças que são da saúde mental. Mexe com tudo, né? E todo excesso, todo vício tem algo por trás, tem uma carência por trás. Então a gente precisa mapear essa carência, o que esse vício está encobrindo. Entendi. E não simplesmente levando. E ainda, né, se sentir aí mal pelos sintomas que parecem depressão. Próximo é esse aqui. Então a gente está falando de doenças. Muitas vezes doenças que não são diagnosticadas. Aquela paciente que tem infecção urinária de repetição, ou tem herpes de repetição, ou tem candidíase de repetição. Existe um termo que a gente utiliza que é a síndrome fúngica, né? Uma pessoa que consome muito açúcar, está sempre inflamada, ela tem um excesso de fungos no organismo. Tudo isso vai roubando a energia, vai mudando o nosso pH, vai mudando o nosso organismo. Olha só, que interessante. E muitas vezes a pessoa tem tudo isso, vamos supor, uma de infecção urinária. Ela não traz a dor a urinar, ela não traz alteração do cheiro e ela tem uma infecção alta, a gente faz lá, e ela está sem energia, está sem disposição. A gente trata, dá o antibiótico, tudo melhora. Mas continua com o quadro. A gente precisa... toda doença ela não vem de graça. Se eu tenho fungo em excesso, se eu tenho infecção urinária em excesso, o que eu tenho tem que ser corrigido no momento e tem que corrigir o que causou, porque senão aquilo vai voltando, né? Interessante. Na menopausa, que não se faz a reposição, a própria mudança genital do trato geniturinário faz a mulher ter infecção de repetição. E quem é que vai ter humor com isso? Me conta. Pois não tem como. Não tem como. Perguntinha do público, a gente já segue para mais dicas aqui de doutora Liliane Opelman na tela. Obrigada, Cláudia, um beijo. A suplementação com L-teanina, de fato, pode promover sensação de bem-estar? Pode sim promover a sensação de bem-estar. A gente está falando da L-teanina, que é um fitoterápico derivado do chá verde. A gente pensa que chá verde é só a parte energizante, né? Tem a parte mais calmante. Legal. Existem os suplementos que dentro da saúde mental integrativa a gente utiliza, né, em conjunto, muitas vezes na depressão. A L-teanina é um deles. O triptofano, o 5-hidroxitriptofano, uma série de outros, tem o Crocus sativus, tem uma série de outros fitoterápicos, né, alguns para modular o sono. Então a gente está falando de melatonina, a gente está falando de GABA, de mulungu, de cava-cava. Só que esses suplementos são os que a gente chama de plus. Eles não vão repor uma coisa que está faltando, como é no caso das vitaminas e minerais que estão em déficit. Entendi. Mas são interessantes para que a gente utilize aí num paciente nessa visão de saúde mental integrativa. Aqui é a base, como você sempre diz, né? Está com a base toda certinha.
funciona. Já tem perguntinhas do público. Próxima ilustração, aqui ao lado. E aqui, né, simbolizando uma bateria baixa, está um tema que nós até já trouxemos aqui várias vezes, que é a fadiga crônica, síndrome da fadiga crônica. Então, muitas vezes a gente precisa, nesse exame de sangue, fazer a dosagem do cortisol, que pode ser no sangue, que pode ser na saliva, que pode ser urinário. E muitas vezes o déficit de cortisol faz com que a pessoa não tenha disposição, não tenha energia, não tenha interesse em fazer as coisas. Ela realmente fica prostrada, ela fica depressiva, inibida. E aí você vai dar o antidepressivo e não vai adiantar. Por quê? Porque você precisa corrigir essa adrenal. Então, a gente precisa modular, né, fazendo com que essa glândula ela volte a produzir normalmente e repondo inicialmente, dando esse suporte para que a gente tolere todos os estresses do nosso dia a dia. Doutora, quando a gente fala de dosar cortisol, como você colocou, existem formas diferentes. Tem aquela sublingual que a gente fica mastigando aquele negocinho, né, que parece é um algodão. Um algodãozinho. Tem do sangue, certo? Você agora comentou urina, de urina também. Qual a diferença para a gente entender o que é uma coisa que já está meio sistêmica ou algo pontual? Tipo, tive um estresse ontem, fiz um exame hoje, entendeu? A pessoa que teve um estresse recente, agudo, muitas vezes o cortisol ele vem alto, tá? Ele vem em excesso. Que a gente fala da fase inicial de estresse. Então, a fase mais crônica do estresse, que é quando o cortisol ele realmente vem baixo, e aí a gente tem diversas formas, né, de fazer essa investigação. A do sangue, ele avalia na hora. Então, naquele momento, a pessoa pode ter um cortisol baixo. A da saliva, a gente orienta a fazer em diferentes horários do dia. Então, muitas vezes a pessoa ela tem um cortisol normal de manhã, mas no final da tarde, às vezes no meio da tarde, está extremamente baixo e ela não consegue se concentrar no trabalho. Essa pessoa ela começa a não entregar o que precisa, ela começa a procrastinar, ela começa a não ter energia para a família, e isso vai gerando todo um quadro. Então, no salivar, a gente consegue determinar os horários para que a gente faça os ajustes das dosagens. Perfeito. Então, talvez seja mais completo até do que só dosar do sangue. De forma que, se todo mundo pudesse, porque é um exame que acaba não sendo coberto pelo convênio, né? Muitas vezes o de sangue é coberto, a gente sempre tenta ir do simples para o mais complexo. Se no simples não encontrar nada, a gente sempre vai indo para o mais complexo. Tá certo. Tem a última ilustração? Que aqui a gente está falando da testosterona em homens, então é muito comum o déficit de testosterona. E de repente esse homem ele não se vê mais sendo tão ativo, tanto mentalmente, fisicamente ou sexualmente. É um homem que perde a libido, que perde o ânimo, que perde a capacidade de tomada de decisões. Olha só. Muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas antes eu tomava decisões tão importantes, eu tinha uma postura e hoje não consigo sair do lugar. Muitas vezes não é tomando um antidepressivo que vai resolver, muitas vezes é repondo a testosterona. Por isso que quando a gente está diante de um paciente, seja mulher, seja homem, a gente precisa fazer essa investigação toda e entregar para esse corpo de volta aquilo que ele perdeu. Para aí sim, né, descobrir se tem algo a mais nessa história, né, doutora? Sem dúvida. Temos 1 minuto. Dá tempo de uma perguntinha, Gláucia? Diretora. Era de testosterona. Olha lá, de testosterona, então. Vamos ver. Na tela. Obrigada, Ju. Beijo. Meninas, tenho 47 anos e descobri que minha testosterona está super baixa. É por isso que eu estou tão desanimada? Isso pode sim corroborar, lembrando, né, muitas vezes que não é cada pessoa vai ter uma coisa dessas. Muitas vezes você pega no mesmo paciente 4, 5 alterações, todas juntas. Por isso que quando a gente trata, a melhora é tão rápida. Né? A gente vê rapidamente um paciente 30 dias depois com uma outra feição. Nossa, eu estou conseguindo acordar cedo. Nossa, eu estou conseguindo treinar. Nossa, eu estou tendo ânimo para minha família. Tenho vontade de voltar a viajar. Testosterona baixa é importante, mas tem que ver tudo isso junto e estar sempre, né, conversando aí com o médico, com o terapeuta, se cuidando sempre. É isso. Vou agradecer a doutora. Gente, doutora Liliane sempre arrasa aqui, que conteúdo muito legal. Compartilhem, vai estar lá no YouTube. @doutora por extenso, @doutora. Então você escreve a palavra doutora Liliane, tudo junto. Você já encontra o trabalho dela nas redes sociais, @doutora Liliane. Obrigada mais uma vez. Sempre maravilhoso. Eu que agradeço por tanto conteúdo bacana. E a gente volta amanhã ao vivo, 1h10. Beijo, beijo. Obrigada.